Fala, gente, tudo bem? Hoje aqui no Rio de Janeiro, no RJ, meu RJ tá meio lusco-fusco, assim. É, eu confesso que, como carioca da gema, eu gosto do meu RJ céu azul, aquele solzão. Tem gente que não gosta, né? Mas, com todo respeito aí ao Criador, a palavra diz para dar graças por tudo, não é verdade? Enfim, mas estamos com saúde e graças a Deus por isso. Eu quero compartilhar com vocês aqui algo interessante em relação a minhas primeiras impressões em relação à minha igreja, né? Estou completando aí 7 meses de igreja, daqui a pouco um ano, se Deus quiser, sou batizado. É, Graças a Deus, voltei para Yeshua na sede, na verdade, a gente não aceita, é ele que aceita. E na verdade assim foi uma experiência para mim muito diferente em relação a essa questão, porque para mim foi uma experiência totalmente inédita e diferente de tudo que eu já havia vivido. Por que eu estou falando isso? Porque eu sempre, como muita gente tem, eu tinha muito preconceito da Igreja Universal, muito. Eu já tinha um conceito na minha cabeça definido sem sequer passar na porta da igreja ou na calçada. Eu me lembro que quando eu era muito jovem, eu recebi um convite para ir tocar através de um pastor que era da Igreja Universal. Ele era o pastor dos jovens de uma das igrejas universais. E aí ele me chamou para tocar, para fazer um evento jovem. Eu fui assim com o maior preconceito e confesso para vocês que na minha ignorância e religiosidade da época, eu entrei na igreja, tipo o culto das três, clamando o sangue de Jesus, falando que coisa terrível, parece um centro espírita de religião afro. E falando essa igreja, eu pensando comigo, essa igreja aqui só pede dinheiro, é a igreja da macumba, né? Maior preconceito, gente. Na época, a religiosidade me cegou, né? E falei, vou tocar e vou meter o pé, não quero nem saber de palavra. Ai de alguém tentar orar por mim, meter a mão na minha cabeça, tá maluco? Eu pensando comigo. E eu era membro de uma outra igreja tradicional. E quando fiquei afastado de Cristo, eu odiava a Igreja Universal. Se tinha uma igreja evangélica que eu odiava, era a Igreja Universal. Quando eu via qualquer placa da Igreja Universal ou um grupinho de irmãos, de obreiros na rua com jornalzinho ou com caderninho pedindo para a gente deixar o nosso nome ali, eu fazia cara feia ou eu atravessava. Quando dava tempo, eu não passava nem na calçada. Eu odiava com toda a minha força a Igreja Universal. Falava muito mal da liderança, do bispo Edir Macedo e de todos os bispos, pastores, dos obreiros. Eu odiava com força. Não aceitava oração, não aceitava o jornalzinho de evangelização. E, para minha surpresa, Deus, o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, como eu sempre falo, me impulsionou para exatamente voltar para Cristo numa reunião da busca do Espírito Santo, que nem eu sei como eu cheguei lá sozinho na sede, no solo sagrado em Del Castilho. Foi algo impressionante, porque foi algo de Deus, porque eu não imaginei, não imaginava de jeito nenhum, eu não me imaginava nem ser cristão, voltar a ser crente, quanto mais a ser cristão ou membro da Igreja Universal, sabe? Então, foi algo extraordinário, que eu tenho certeza que foi Deus que me colocou neste ministério, e eu estava afundado no lamaçal espiritual, né, com muitas abominações no meu passado, no meu espírito e na minha alma. E a Igreja Universal, eu acabei conhecendo um trabalho a fundo de libertação, é um trabalho que eu diria mais forte do Brasil em relação à libertação. Não existe outro trabalho, com todo respeito às demais denominações, que eles são tão específicos e buscam tanto a libertação das pessoas em Cristo, que é algo que só ali que eu poderia, de fato, pela misericórdia, começar a ser liberto. E também eu tinha uma má impressão em relação à questão de dízimos, ofertas, que a igreja só vivia pedindo dinheiro. Não é verdade, não procede. A igreja, ela precisa de pessoas com coração liberal na obra de Deus, mas essa apelação, tudo isso que falam por aí da Igreja Universal, eu te garanto que 100% dessas pessoas que falam mal ou que já foram de lá se decepcionaram com homens, né? Porque em todos os lugares não existe igreja perfeita, mas toda essa defamação que existe em relação a dinheiro, que você é coagido, que você é obrigado
a pedir recursos, que você tem que tirar até recursos da onde que não tem. Isso não existe, que campanhas, que o povo é coagido. Mentira, é mentira, porque meus pais, eu já levei meus pais em algumas reuniões assim, bastante reuniões, e eles comprovaram em diversas reuniões de que não existe isso, é falácia de gente que não gosta ou gente usada pelo maligno, porque a Igreja Universal ela faz um trabalho seríssimo, onde ela ataca o inferno. Há um trabalho muito forte de libertação, como eu já mencionei aqui, nas favelas, nas comunidades, nos presídios, como outros ministérios fazem também, né? E eles fazem um trabalho muito focado no ser humano. Não importa como você chegue numa Igreja Universal, não importa seu estado, não importa a sua crença, não importa o seu nível de intelectualidade, de dinheiro, de espiritualidade, não importa como você esteja. Se de fato você quer uma libertação, eles vão abraçar todo mundo. Então, isso para mim que me surpreendeu, porque eu tinha um preconceito. Então, como eu tinha um preconceito, eu era como os outros, mais um. E a primeira vez que eu entrei de coração ali, que eu fui levado pelo Espírito Santo de Deus, deu vontade de chorar, eu me desarmei. Confesso para vocês, nas 2, 3, antes de eu voltar para Cristo, de ir na frente, me entregar, me render no altar, eu fui umas 4 reuniões, ainda assim, cabreiro, com o pé atrás. E aos poucos, conforme o Espírito de Deus, o Uru, a Hakodesh, foi trabalhando na minha mente, no meu coração, quando eu me vi numa quarta-feira lotada na sede, que é a minha igreja, em Del Castilho, o solo sagrado, quando eu abri os olhos, eu estava de joelho no meio de uma multidão lá, me rendendo, pedindo misericórdia a Yeshua para me perdoar e me aceitar de volta no reino dele. Então, foi algo lindo. Independente da sua denominação, dos conceitos que você já tenha na sua mente, independente da sua igreja, porque Deus é um só, Cristo é um só, a palavra é uma só, mas se você tem algum tipo de preconceito em relação à minha igreja hoje, eu não sei até quando Deus quiser, né? Porque eu já tive sonhos fora do Rio de Janeiro, em outro estado, parecendo uma outra denominação. Deus vai me deixar ali no processo de libertação até quando Ele quiser. Né? Eu sou muito bem, digamos assim, eu estou muito bem feliz ali, eu sou muito feliz na Igreja Universal nesses 7, quase 8 meses. Os cultos para mim renovam a minha alma, o meu espírito, eu saio radiante, choro muitas das vezes sozinho no banco, às vezes eu entro nos átrios, no pátio, no estacionamento já chorando. Então foi uma obra magnífica pela misericórdia que Jesus operou na minha vida, Yeshua, e pela misericórdia dele. Eu quero aqui deixar esse depoimento, ninguém me pediu, me pressionou para dar esse depoimento, de forma espontânea para compartilhar com vocês que eu também era mais um, que mesmo cristão de outras denominações, era a igreja que eu tinha mais preconceito, que eu não queria saber, não aceitava convite para entrar, nem para conhecer uma reunião, participar de uma reunião. E quando eu era mundano, assim, que eu estava totalmente afastado de Deus e de Jesus, eu odiava, eu tinha ódio dos obreiros da Universal. Não podia ver um irmão da Universal na rua, que eu atravessava a rua porque eu queria xingar, eu queria avançar nele, rasgar o jornal dele ou o folheto, enfim. Tá bom? Essa é a obra de Deus, e se você tem desejo no seu coração de um dia, independente da igreja que o irmão ou a irmã seja, quiser buscar também, porque o Deus é um só. O Deus que está no Universal está na Assembleia, na Obra da Restauração, na Maranata, enfim, qualquer igreja, na Batista, Presbiteriana, Wesleyana, todas as denominações que de fato professam o nome de Yeshua. Tá bom? Então, sejam bem-vindos. Quiser que um grupo específico de oração, ou pessoas que estão passando por problemas na família com drogas, problemas espirituais sérios, depressão profunda, procura uma obreira ou um obreiro da Universal, que com certeza eles vão te dar um suporte e um apoio espiritual, como me deram, sem preconceito nenhum, independente de você ser da igreja ou não, ou ser de outra denominação. Tá bom? Shalom, graça e paz, que a paz do Eterno esteja na vida e nos lares de vocês. Um beijo!